Fala, magnatas! Estamos começando aqui mais um Otávio's Café, a análise de mercado de quem vos fala. Vou passar aqui o disclaimer. Eu não sou analista de valores imobiliários. Tudo que eu falo nesse vídeo reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal, baseada na minha leitura de análise técnica, não sendo de forma alguma uma recomendação de compra ou venda de ativos. O conteúdo desse vídeo é estritamente educacional e retornos passados não são garantias de retornos futuros. Lembrando também, pessoal, que essa análise que eu faço aqui, ela faz parte de um projeto aí de trazer uma análise gráfica um pouco diferente da tradicional. Eu utilizo para minha análise os indicadores Ficube, que são os indicadores um pouco diferentes aí dos tradicionais. Quem tiver interesse em entender um pouquinho mais aí sobre a metodologia, fico à disposição nos canais, no chat do TC e vamos lá. Bom, começando aqui. Hoje também, pessoal, estou trazendo aí uma análise com o modelo do Fernando Góes, meu saudosíssimo mestre, que foi o primeiro professor que eu tive na análise gráfica. A metodologia é a mesma, ele utiliza os mesmos indicadores, tá, pessoal? Só quis trazer aí um modelo um pouco diferente, talvez um pouco mais simples para visualizar algumas coisas. Então, vamos lá. Ibovespa aí tendo uma bela recuperação, rompemos uma região importante de resistência aí, a mínima 305 na faixa dos 118 mil. E agora, famoso céu de brigadeiro, né, pessoal? Agora a gente consegue pensar numa recuperação e no início de uma tendência de alta de verdade para o Ibovespa. A gente pode imaginar aí uma recuperação para a faixa de topos anteriores, mas já estamos um pouco distantes da PV72, já estamos um pouco distantes da primeira linha verde de suporte, portanto, não abriria compras nessa região, tá, pessoal? Agora está numa uma fase de esperar aí, ou que o Ibovespa continue subindo, ou dê uma lateralizada para que essa linha se aproxime e nos dê uma relação de risco-retorno mais interessante, ou esperar que o Ibovespa realmente corrija para essa linha, para que a gente possa ver os papéis corrigindo e abrir compras com uma melhor relação risco-retorno, tá? Abrir compras nessa região de resistência pode pode nos deixar aí meio inseguros, fazer com que alguns papéis caiam mais do que a nossa gestão de risco permita e nos deixe desconfortável. Portanto, o Ibovespa aí deu um belo sinal aí, foram praticamente aí sete dias de altas consecutivas aí, reto, quase 8, 9% de alta nesses 7 dias, e rompemos uma região de resistência. Agora realmente é esperar, dá uma olhadinha aqui no semanal confirmando a nossa visão, tá? Santo que vinha abaixo da banda conseguiu entrar, então já nos dá um sinal aí de fim do cenário de queda e talvez possível reversão. Conseguimos ativar aí uma figura de fundo duplo, tá? Espera aí. Conseguimos ativar aí uma figura de fundo duplo no semanal. Recuperamos linhas verdes aí também no semanal e rompemos uma região de resistência, que é a mínima 7,2 do semanal. Então, mais uma vez, estamos distantes das linhas de suporte para pensar em compras, mas demos um belíssimo sinal nessas 2 semanas aí, nessas 2 barras aqui, rompendo resistências e fechando acima delas. Agora realmente é esperar aí e dar uma olhada nos papéis que têm a melhor relação risco-retorno para compras. Uma olhada no dólar aí, dólar futuro vomitada raiz, realmente. Deixa eu limpar aqui que eu tinha estudos anteriores, mas vou fazer aí com vocês. Perdemos uma região importante de suporte no semanal, que até comentei nas minhas últimas análises ali, que era a região dos 4.700, né? 4.800 na verdade. E temos leque 305, que é quando a gente tem todas as mimas acima do preço e alinhadas para baixo. Santo Banda está quase indo para fora do meu monitor aqui, realmente mostrando muita força, uma vomitada muito violenta no dólar, que veio praticamente em linha reta lá dos 5,70 para 4,70. Perdemos R$ 1 aí no dólar, nosso real se valorizando.
Mas também já não vejo uma relação de risco-retorno interessante de abrir vendas no dólar nessa região, tá? Eu esperaria aí uma correção para 4.980, 5.50 para pensar em vendas, mas realmente aqui já não é uma região para se fazer nada, tá, pessoal? Semanal, perdemos aí o suporte que eu comentei ali, a região dos 4,80. Vou traçar aqui de novo os estudos que eu tinha feito. Então a gente perdeu aí uma barra violenta também no semanal, quase indo para fora do meu monitor, mostrando muita força nesse movimento de queda. O dólar tá realmente bonito para cair. Mas também aqui no semanal não abriria vendas, tá? O que eu vejo é que a gente tem aqui no price action uma região importante de suporte aí nos 4,50, que foi topo ali na época ali de 2/12 de 2019. Então fevereiro de 2019 a gente estava ali com o dólar a 4,50. A gente também tem aí um suporte nos 4,20 ali. Então esses são os estudos que eu consigo ver para o dólar no semanal, tá, pessoal? Não abriria vendas aqui, mas um repique aí para 4.800 ou até R$ 5, a gente pode pensar em vendas no dólar, visando esses outros alvos aí de 4,50 e 4.200, tá? Eu não vou tecer a minha opinião de para onde vai o dólar, porque o dólar é o famoso arruinador de, de quem opina e de quem tenta dizer para onde. O dólar sempre vai para onde ninguém imagina, então eu não vou falar que eu acho que o dólar vai para 4,50, que é capaz dele voltar para 6. Mas o que o gráfico me diz aí é que um cenário de queda tá se desenhando para continuar. E caso dê um repique, a gente pode abrir uma venda no dólar aí com uma melhor relação risco-retorno, beleza, pessoal? Tempo futuro aí, nosso índice da Bolsa Americana, é, mostrou uma bela reação aí na faixa dos 4,100 mesmo, não tá parecendo querer perder essa região. O Santo Banda aí que vinha abaixo da banda, mostrou uma forte recuperação no curto prazo, começando a ficar verde e indo tocar o topo da banda. Diferentemente do Ibovespa, tá, pessoal? Não vejo uma alta muito expressiva para a Bolsa Americana, tendo em vista que a gente tem uma resistência ainda forte a ser rompida, a ser vencida aqui no curto prazo. Portanto, eu imagino que a gente possa continuar esse movimento de alta até ali os 4.600, 4.650, mas eu não vejo a Bolsa Americana rompendo em linha reta aqui essa região. A gente pode aí ver uma correção, uma lateralização aí no curto prazo, para depois decidir se vai realmente romper para cima ou perder suportes. Então, eu vejo aí, meu cenário para a Bolsa Americana é uma consolidação aí nessa faixa de 4.100 até 4.600, tá? Não vejo operações aí interessantes a ser feitas na Bolsa Americana no curto prazo. Aí, dá uma olhada no Bitcoin aí, que deu uma animada nas últimas semanas. Rompeu aquela região que eu vinha comentando nas minhas últimas análises, de 40, que era essa faixa aqui dos 46 até os 32. Rompemos nesse final de semana, ativamos linhas verdes, cruzamos o Santo Banda com o Santo Rápido acima do Santo Lento, e o Santo mesmo acima da banda por completo. O cenário está se desenhando melhor aí para o Bitcoin, tá? Eu vejo uma possibilidade nada desprezível da gente continuar um movimento de alta aqui para essa região de resistência nos $50.000, mas já não vejo uma relação risco-retorno interessante de compras no curto prazo, tá, pessoal? A gente vê aí que a PV72, que é o primeiro nível de suporte do Ficube ali na faixa dos 44.900, portanto, lá é uma região onde eu abriria compras caso o Bitcoin corrija. Caso o Bitcoin lateralize, é bem provável que essa linha verde se aproxime aí para dar suporte, mas eu não abriria compras aqui, tá, pessoal? Esperaria uma correção ou lateralização, ou realmente que o Bitcoin rompa essa região, venha testar essa região de resistência para depois fazer um pullback. Aqui, no meio do caminho, não faço nada, tá, pessoal? Aproveitar ver o Ethereum, também da família de criptoativos aí. Bitcoin anda,
as criptos andam, né? Então o Ethereum aí até tem um gráfico bem parecido com o Bitcoin, se você parar para analisar, ficou período aí do começo do ano até agora em consolidação, sem tendência, mas agora vem rompendo aí os 3.200, uma faixa aí, a mesma, uma faixa aí que ele vinha consolidado, ativou linhas verdes no Ficube, e também no meio do caminho, pessoal. Não abriria compras aqui, pode continuar o movimento de alta aí para a região dos 3.600, que seria uma região de resistência da mínima 144, mas só abriria compras em Ethereum caso lateralize e aproxime essa linha verde ou corrija para essa linha verde para pensar em compras. No meio do caminho, não faço nada. Vamos para os papéis, Petro 4 aí, todo esse zoom político. Notícia ontem de que o presidente Jair Bolsonaro vai tirar realmente o Joaquim Luna Silva, né, presidente da Petro, do cargo. A última vez que isso aconteceu, vamos lembrar aí, foi aqui na época de final de fevereiro de 21, até perto quase um ano atrás. A Petro saiu de R$ 22, foi lá para 17, depois foi para 15. A última vez que isso aconteceu, realmente, Petro sofreu bastante. Não sei se vai acontecer de novo, tá, pessoal? O que eu sei é que Petro vem se segurando aí nessa região de suporte da linha verde. Muitos analistas gráficos não gostam, mas eu vejo aqui uma figura de Okoi numa região de topo, tá? Então a gente pode pensar aí numa alta vendo essa figura aqui, caso rompa a linha do pescoço do Okoi na faixa dos 32 mil, tá? Mostrou uma boa reação aqui nessa região de suporte. Então eu acho que assim, graficamente falando, o Petro ainda tá bonita no longo prazo. No curto prazo a gente não pode esperar muita coisa para ela. Todo esse cenário de eleições dificulta muito operar o papel. Você acha que vai para um lado, pode vir uma notícia e acontecer qualquer coisa. Mas graficamente falando, realmente Petro continua bonita para o longo prazo, se segurando acima dessas linhas verdes, ou seja, se segurando ainda em tendência de alta de acordo com o Ficube, começando a ter mais resistência, claro, mas acredito que se romper a linha do pescoço aí que eu havia desenhado nos 32,5, ativa um Okoi nessa região e pode aí animar para recuperar os topos anteriores em R$ 35. Caso perca a faixa dos 31 aí feche abaixo da primeira linha verde, eu estoparia a operação, não continuaria comprado no papel, que ele deixaria de estar em tendência. Vou tomar uma aguinha aqui. Desculpa aí. Vale 3 aí se segurando em tendência de alta, se segurando acima de linhas verdes, mas não vejo uma figura gráfica muito bonita para ela, tá? Se a gente desenhar aqui, eu tinha desenhado acho que na minha última análise, formou parecido aí com um topo duplo, na verdade é um topo até mais baixo que o anterior, então seria quase um triângulo descendente aí. Eu não vejo um cenário muito de alta, muito veloz, de muita força para a Vale. A gente vem ganhando suportes para quem gosta do papel e ir montando posição. Acredito ser uma região interessante de ir montando a posição. Pensando em trade, eu compraria o papel nessa região de preço, mas estoparia caso perdesse a PV72 aí, não, a PV305, que hoje está na faixa dos 93,80. Então, caso o Vale perca os 93 aí e meio, eu sairia da operação pensando no trade. Para quem está pensando no longo prazo, está ganhando suporte. Não acredito que Vale deva perder aí os R$ 88, que é onde a gente tem aí os suportes da MIMA 72. Então é uma região aí para ir montando posição para quem pensa no longo prazo. Para quem pensa em trade, eu realmente ficaria de fora, até vendo o Santo Banda aqui agora. A gente está dentro da banda, então mostrando que a gente não está com força para subir com muita velocidade. Então, curto prazo aí, para quem opera muito trade, ficaria de fora de Vale.
longo prazo, bons pontos de ir montando posição, tá, pessoal? Os bancos aí que foram destaques da minha última análise, Bradescão, realmente, para quem comprou ali na faixa dos R$19, que é uma região aí que vem sendo respeitada por muito tempo, já tem trade na mão, já pode botar no bolso aí dos 19 até aí os 22, quase 15, 16% de alta. Quem está comprado no papel aí já é uma região, já veio fechar o gap aí que abriu desde lá da divulgação do balanço no dia 8 de fevereiro. Então eu realmente aí já pensaria em colocar parte no bolso ou sairia totalmente do papel. A gente está começando a ter mais suporte aqui com a Mima 72 vindo para baixo do preço, mas ainda muito distante, já no meio do caminho, não abriria compras aqui nunca, esperaria aí um pullback, esperaria uma correção para que a gente consiga pensar em romper essas resistências aí da Mima 305 e da Mima 610, tá, pessoal? Santubando é belo sinal aí, mas, como falei, já está bem esticado, não abriria compras aqui. Bebas, Banco do Brasil aí melhor na minha visão que Bradesco, tá, pessoal? Já rompeu as mimas 305, 610 que vinham servindo de resistência no papel. Já tem linha verde, então já pode pensar aí que a gente está iniciando uma tendência de alta. Temos um leque 144, ou seja, a gente tem todas as mimas alinhadas por baixo do preço, servindo de suporte, desde a mima 144. E não tem resistência de nenhuma mima aí no curto prazo, tá, pessoal? A gente já tem o famoso céu de brigadeiro quase aí para o papel. Eu acredito que Banco do Brasil deva continuar aí seu movimento de recuperação. Os próximos alvos aí no semanal que eu vejo por price action é a região dos 37 mil e depois 42, tá? Então, atenção aí no Banco do Brasil, hein, pessoal? Pode se animar e pode alçar aí regiões que já operou anteriormente, tá? Isso aqui seria só uma recuperação para Banco do Brasil. Então vejo um cenário bem interessante aí para Bebas. Dá uma olhada aí nos bancos digitais também, começar por BTG. BTG que rompeu uma região de resistência muito importante aí, ativando um fundo duplo no diário, se a gente desenhar aqui, ó, ativou um fundo duplo e rompeu uma região de resistência importante. Assim, não abriria compras aí nessa região de R$27, acho que a melhor compra já foi ali na faixa dos 22, R$23. Agora, realmente, eu esperaria um recuo, um pullback aí para PV72, que hoje está na faixa de 25,5, ou uma correção para cá, ou uma lateralização para a gente esperar essa PV72 se aproximar e nos trazer uma relação mais interessante de risco-retorno para o BTG, tá, pessoal? Mas, assim como o Banco do Brasil rompeu a última resistência que tinha aqui no Ficube, dá para a gente imaginar aí uma recuperação para os níveis de topo anterior, ali na faixa dos 29, R$30, aí dá para imaginar o BTG se recuperando bem aí no longo prazo, tá, pessoal? E de 11 também, que é um papel que todo mundo fala aí no nosso querido TC. Nossa, uma imagem fala mais do que 1000 palavras, né, pessoal? Uma vomitada raiz, desde os R$84 lá, que foi, acho que, o topo de julho de 2021. O papel caiu praticamente em linha reta aí. Linha reta não, teve respiros, mas caiu 80% em 160 dias, 160 barras ali que estava mostrando. É natural aí, repiques, pullbacks. A gente vê que a gente segue em tendência de baixa, tá? No Ficube, enquanto o papel estiver abaixo de linhas vermelhas, a gente ainda tem um viés de baixa, mas acredito que eu até comentei na minha última análise, deixa eu dar um zoom aqui,
A gente rompeu e já vem operando acima da primeira linha vermelha, a PV72, a gente já superou ela. E isso abre espaço aí para uma recuperação maior, para buscar ali a PC305, que está bem distante, ali na faixa dos R$ 30. Portanto, pessoal, dá para pensar num trade contra a tendência, não é o meu estilo de operar, tá? Mas a gente consegue pensar aí numa compra nessa faixa aí dos 21, 21,5, com stop, acho que ele na faixa dos 19,5, 19,90, acho que seria o meu stop aí. E o nosso alvo seria lá em cima, a região dos 28 até os R$ 30. Então você vê que a gente tem uma relação risco de retorno aí com um stop de 6 a 8%, com um alvo de mais de 30, olha, quase 40% de alvo, tá? É uma operação que eu não costumo fazer, mas para quem acredita que realmente o papel caiu muito, pode ter uma recuperação para R$ 30? Pode, mas em nada mudaria aí o viés de baixa do Ficube, e a gente continuaria operando abaixo de linhas vermelhas. Então a gente pode ter esse trade contra a tendência, não acho errado na minha visão. A gente tem aí o Santo Banda cruzando acima da banda, e a banda virando para positivo aqui, com o Santo Rápido indo acima do Santo Lento. A gente pode ter uma operação interessante aí em BD, mas não é o meu estilo de operar, tá, pessoal? Eu até concordo em partes com quem gostaria de fazer esse trade, mas não é o meu estilo. Só muita atenção muito cuidado no sizing, tá? A gente viu aí que os stops são de 8, quase 10%, então tomar um stop desse pode machucar se você entrar muito pesado, se você entrar com a mão muito cheia, mas também pode dar um belo trade aí, se você conseguir 30, 40% de gain, é um belo trade aí para quem está olhando o BD. Dá uma olhada em Magalu aí, também comentei na última análise. Magalu vem dando uma bela recuperada, o Santo acima da banda. A gente tem uma região de resistência na faixa dos 7,40, quase R$ 1 acima do preço de tela hoje. Já conseguimos vencer aí uma resistência da PC72 aí que estava por aqui e já até sumiu. E pode acontecer assim como o BD, ter uma bela operação aí contra a tendência principal, que ainda é de baixa no papel, porque a gente ainda está abaixo de linhas vermelhas, mas dá para pensar em uma recuperação em Magalu, até tendo em vista que a gente está numa região de suporte semanal aí, que eu comentei na semana passada, aí com suporte 610. Então, Magalu aí caiu no semanal praticamente em linha reta, né? 75%, e agora vem consolidando nessa região de suporte 610, o último suporte aí que a gente tem do Ficube, se a gente for dar uma olhada. E é natural aí um repique, uma correção aí para níveis anteriores, que já pode dar um trade muito interessante, tá? Então, dá uma operação interessante aí para Magalu. Vamos dar uma olhada também em Via aí, que é um papel que o pessoal fala bastante. Mesma coisa, tá? Passando a ter mais suporte 34 aqui. Vencemos a PC72 aí na região de 3,60. E agora pode animar aí para buscar a PC 305 na faixa dos 5,90, R$ 6, tá, pessoal? Santo Banda animando, mostrando força aí, querendo se recuperar mesmo. No semanal, a gente chegou até a perder o suporte 610, diferente de Magalu ali, a gente realmente perdeu o suporte. A gente está na mínima do Covid praticamente em Via, então dá para esperar aí um repique, mas ainda viés totalmente de baixa, tá? Isso realmente é um repique, só que por ter caído 80, 70% esses papéis, os repiques podem ser muito fortes. Chegou num nível de desespero aí que se o papel voltar para R$ 6, vai dar um trade aí de 50% e o papel ainda vai estar caindo muito. Então, é bem nisso que os contribuidores do TC comentam bastante. Chegou num nível de desespero muito forte, pode continuar caindo, mas a gente vê aí, até nos semanais, mostra muito isso. Qual que é a nossa relação? Vou voltar para Magalu aqui.
qual que é a nossa relação risco-retorno aqui para Magalu? Tá no suporte, caiu 75% que eu mostrei aqui anteriormente. Qual que é a simetria? A simetria aqui é de compra, pessoal. Você vai abrir venda aqui a 5,90 esperando que o papel vá para zero? Beleza, pode até ir. Analista gráfico não pode dizer que o papel não vai para zero. Tendência de baixa vai a zero, tendência de alta pode ir até a lua. Mas a assimetria é de compra, pessoal. A gente está numa região de suporte. O papel caiu 75%. Se recuperar aí para a faixa dos R$ 9, o papel ainda vai estar caindo 60% dessas últimas regiões aí. Ainda vai ser uma queda expressiva e mesmo assim é assimetria de compra, porque você tem um stop curto, mas tem um alvo gigantesco. Então, muita atenção nessas operações aí. São operações contra a tendência, não é o meu estilo de operar, mas chegou num ponto de desespero que dá para botar um capilézinho aí, dá para tentar compras. E para encerrar hoje, pessoal, quero trazer aí um papel que até já foi mais falado anteriormente. Hoje quem está falando bastante desse papel é o Mestre Bader aí na rádio do TC. É Sabesp. Sabesp aí com toda a possível candidatura e vitória do Tarcísio aí para o governo de São Paulo. Sabesp começou a voltar a ter tração e começou a voltar a estar nos olhos aí no sentido de ser privatizada caso um governo aí de centro-direita seja eleito. Quando o Tarcísio foi no TC aí, foi por volta aí do dia 15, 20 de fevereiro aí desse ano, o papel estava operando a R$ 35, R$ 36 e foi praticamente em linha reta para a região de resistência ali nos 43,30, onde a gente tem a mínima 305, subiu praticamente quase 20% reto. Começamos a ter linha verde, então realmente é um papel aí que vale ficar no radar, tem que ficar de olho. Corrigiu aí nas últimas semanas, veio divulgação de resultado, então corrigiu e na minha visão vem dando uma excelente oportunidade de compra aí nessa faixa dos R$ 44, R$ 43, visto que a gente já tem duas linhas verdes abaixo do preço. A gente tem o Santo acima da banda, a gente tem aí um leque 72 servindo de suporte. E o papel, se a gente buscar o semanal aqui, ainda cai 30% dos topos anteriores. É um papel assim muito interessante de ter na carteira por ser um papel defensivo, tá? Papel com receita dolarizada e tudo mais. Não caiu tanto quanto o mercado interno, que a gente viu aí Magalu e Via, mas caiu bem. E se sair aí da faixa dos R$ 44 para buscar os topos anteriores, o papel vai subir quase 40%, 45%. Com um stop curto, se a gente voltar lá no diário, eu estoparia a operação caso fechasse abaixo das linhas verdes. Então, meu stop ficaria ali na região de 42,50, mais ou menos. Bom, dos 44 aí que fechou ontem para 42,50, a gente tem um stop muito curto, de 3 até R$ 4, vai. Pensando numa alta de quase 40%, uma relação risco-retorno aí de 1 para 10. Então, é um papel aí bem defensivo, é um papel muito interessante para se ter em carteira. Toda essa especulação aí, e o Tarcísio ganhando intenções de voto nas próximas pesquisas, pode sim animar o papel. Até hoje, ontem à noite, saiu aí uma notícia que o Tarcísio está ganhando, e acho que já é o segundo candidato com mais intenções de voto. Então a disputa vai ser bem grande aí junto com o Haddad. E pode dar um trade muito interessante Sabesp. Então eu quero encerrar aí minha análise de hoje com esse papel. Acho que vale ficar no radar. Mantenho ele na listinha de vocês. E por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Muito obrigado pela presença, pela paciência. Espero que tenham gostado. Deem feedbacks. Me avisem se vocês estão gostando. Se vocês não estiverem gostando, podem falar também aí que eu vou buscar melhorar. Deem dicas de papéis. Eu tenho trazido aí os papéis que são mais falados no TC, mas se tiverem aí
se quiserem que eu faça análise de algum outro papel, aí me chamem nos canais, me chamem no chat, que eu estou sempre aí à disposição, tá bom, pessoal? E é isso aí. Nos vemos na próxima análise. Um abraço.